Este é o quarto vídeo do curso de Metodologia da Ciência. Nesta videoaula falaremos sobre um outro ângulo de o porquê da ciência é mesmo necessária. Isto é sobre nós e uma constatação sobre a natureza humana. Somos superficiais. Esta aula é intitulada Quem somos nós? E começa com a pergunta: por que discutir a natureza humana influi em como se faz ciência? A resposta está aqui. Fazer ciência não é natural para os seres humanos. A ciência, ou melhor dizendo, a metodologia, é, ainda hoje, posta sob dúvida. Por isso ela precisa ser massificada. Precisamos combater um outro tipo de analfabetismo que é tão ruim quanto o analfabetismo literário ou matemático. É o analfabetismo científico. E isso ocorre em todos os níveis, em qualquer que seja o nível de instrução das pessoas. Nós não somos cientistas intuitivos. Ou seja, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos que isso esteja no nosso sangue. Isso já não ocorre, por exemplo, em outras áreas. Qualquer criança aprende, sem ninguém tê-las explicado, os princípios básicos da gramática. No entanto, somos muito fáceis de ser enganados. Predigitadores, mágicos, ilusões de óticas, déjà vu, falácias lógicas. Veja este exemplo. Neste tabuleiro, será que o quadrado A está no mesmo tom de cinza do quadrado B? Não é que está? Não podemos confiar em nós mesmos. Em vídeos anteriores, ressaltamos que o marco da ciência foi a quebra com intuitivos. Todo conhecimento vinha da intuição, do sensível imediato, ou seja, a natureza se apresentava tal qual ela se mostra para nós. O conhecimento era o senso comum. É importante sabermos que do conhecimento do senso comum podemos desenvolver o conhecimento científico. Ele é o ponto de partida, mas nunca o final, pois ditos populares podem gerar questões que às vezes levam à pesquisa e à investigação científica, mas raramente consegue fornecer uma explicação lógica, consistente e verificável. Podemos citar como exemplo o caso da aspirina, que nasceu a partir de investigações científicas das propriedades analgésicas do chá da flor de laranjeiras. O problema é quando se chega a uma conclusão a partir do senso comum. É um perigo se usar de achismo, ou vou fazer assim porque sempre deu certo. Vamos ouvir o que Carl Sagan disse a respeito. Nenhum físico começou as suas investigações impaciente com as noções de senso comum, ansioso por substituí-las por uma abstração matemática que só podia ser compreendida pela física teórica rarefeita. Ao contrário, eles começaram como todos nós, com noções confortáveis, padrões, cheias de bom senso. O problema é que a natureza não obedece. Se deixarmos de insistir em nossas noções acerca de como a natureza deve se comportar e nos posicionamos diante dela com uma mente aberta e receptiva, descobrimos que o senso comum frequentemente não funciona. Por que não? Porque nossas noções, tanto hereditárias como aprendidas, sobre o funcionamento da natureza foram forjadas nos milhões de anos em que nossos antepassados eram caçadores e coletores. Nesse caso, o senso comum é um guia descompromissado, porque a vida dos caçadores e coletores jamais dependeu da compreensão dos campos magnéticos e elétricos variando no tempo. Não havia desvantagens evolutivas para a ignorância das equações de Maxwell. Em nossa época, é diferente. Mas em que somos bons naturalmente? Somos curiosos. Vejam as palavras de Sir Ken Robson
o queridinho do site de palestras do TED. As crianças correm riscos. Se elas não sabem, elas chutam. Elas não têm medo de errar. Não estou dizendo que por estar errado é o mesmo que ser criativo. O que sabemos é que se você não estiver preparado para errar, você nunca terá uma ideia original. E quando chegam à fase adulta, a maioria das crianças perdeu essa capacidade. Elas têm pavor de estarem erradas. E as empresas são administradas assim, por sinal. Nós estigmatizamos os erros. E hoje administramos os sistemas educacionais de um jeito em que errar é a pior coisa que pode acontecer. E continua. O resultado disso é que estamos educando as pessoas para serem menos criativas. Picasso disse uma vez que todas as crianças nascem artistas. O problema é permanecer artista enquanto crescemos. E eu acredito apaixonadamente que não aumentamos nossa criatividade, a diminuímos. Ou melhor, somos educados a abandoná-la. Mas por quê? Essa é a grande pergunta. Aqueles que estão no mundo corporativo vão encontrar muita similaridade com o que eu vou dizer agora. Você já viu algum projeto dar errado? Nunca, em tempo algum. Todos os projetos sempre são sucesso. Mas em que somos bons naturalmente? Voltamos à pergunta. Somos curiosos. E, além disso, gostamos de explicações. Mas as explicações podem custar caro, porque a gente evita pensar. Pensar é um custo muito alto para o corpo, biologicamente falando. Ele custa cerca de 500 calorias. Tomando-se uma dieta em torno de 2.000 calorias, significa que é um quarto daquilo tudo que nós comemos vai ser gasta pelo cérebro. Logo, mais uma vez, praticar ciência não é natural. Estas são as conclusões de Daniel Willingham no seu livro Por que as crianças não gostam da escola. Além disso, além de custar caro o nosso cérebro, somos superficiais. E geralmente estamos errados. Tudo começou com ele, Daniel Kahneman, e seu parceiro já falecido, Amos Tversky, que fizeram uma brilhante pesquisa e nessas pesquisas saíram entrevistando alunos em universidades americanas. Eles perguntaram, lembre-se que o contexto é o da sociedade americana. Um taco e uma bola de beisebol custa $1,10, 10 cents no total. O taco custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? 10 segundos para responder. $0,10? Não, não é isso. Na verdade, é 5 centavos. Por que nós somos tentados a responder 10 centavos? Porque nos parece plausível essa resposta. Afinal de contas, 10 centavos por uma bola e um taco que custa $1, em torno de $1, parece coisa profundamente plausível e natural. Nós não pensamos, né, detalhadamente. Nós simplesmente respondemos com a primeira resposta que nos parece plausível à primeira vista. Ou seja, conclusão de Kahneman, pensar direito, ou seja, pensar rigorosamente, principalmente em situações que envolvam risco, não é natural. Geralmente nos damos por satisfeitos com avaliações superficiais que vêm rapidamente à mente e que nos parecem plausíveis.
E isso independe do nível de preparo intelectual da pessoa. Ou seja, somos superficiais. Kahneman insiste muito em 2 pontos. O julgamento errado independe de nível intelectual, como já dissemos antes. E 2, esse tipo de julgamento errado, tolo, superficial, pouco rigoroso, repete-se em várias circunstâncias e com todo tipo de gente. Portanto, reflete condicionamentos pré-programados na mente humana. Estes são os conselhos de Kahneman. As falhas, vieses, distorções do nosso processo cognitivo são a regra e não a exceção, como muita gente poderia imaginar. Então ele separou a nossa forma de pensar em duas categorias, que ele chamou de Sistema 1 e Sistema 2. O que são eles? O Sistema 1 é o sistema baseado em intuição, é o nosso piloto automático, ou seja, de processamento rápido, e é dirigido pelo hábito, consequentemente, difíceis de modificar. Já o Sistema 2 é o raciocínio, é o nosso consciência, consciente. Por isso ele é lento, exige esforço e segue regras. Olha como é que a ciência está bem localizada aqui no Sistema 2. A ciência também é algo que exige esforço, é lenta, é consciente e segue regrinhas. Mas de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo que o Sistema 1 é prejudicial ou nós devemos acabar com ele. Porque, como já disse, um não vive sem o outro. A gente não consegue tomar decisões baseadas em apenas no Sistema 2. Essas foram as conclusões de Antônio Damasio, que escreveu um brilhante livro, O Erro de Descartes. Mas por que nossas mentes são tão mal projetadas? A evolução é a resposta. Como já disse Kahneman, já está lá, pré-programada. É a regra, não a exceção. Coisa do tipo, se lembrar vagamente um tigre, saia correndo, como disse Carl Sagan. Isso funciona muito bem. Nós nos achamos o máximo, mas somos pouco mais que primatas, não adaptados às consequências da tecnologia que nós mesmos criamos. Veja as palavras de Clemente Nóbrega. Nós, humanos, no início do século XXI, somos uma espécie de Flintstones às avessas. Os Flintstones são personagens pré-históricos com um make-up moderno. Nós somos modernos, mas as nossas cabeças são pré-históricas. As nossas mentes são da Idade da Pedra. Mas que defeitos são esses? Que vieses são esses? É o do otimismo, da confirmação, do ancoramento, do status quo, a versão à perda, do sobrevivente. Esses são aqueles que o Kahneman escreveu no livro dele. Eu tomei a liberdade para adicionar mais um, que eu acho que é também muito importante, que é o da mente descontínua. O que é o viés do otimismo? Ou seja, todo mundo se acha especial. Médios são sempre os outros. Os cientistas também são assim. Mas o que garante que a ciência progrida é que ela está cheia de regrinha, que enquadra o cientista. Já o viés da confirmação é quando a gente busca evidências que confirmem aquilo em que já acreditamos e desprezamos as evidências que desmentem aquilo. A ciência está cheia desses vieses. Da confirmação é o mais nefasto dele, é o que está mais impregnado em todos os lugares. É muito difícil um cientista se desprender daquela teoria que lhe é muito cara. O viés para ancorar é você criar pontos de referências aleatórios, completamente irracional. Você cria uma referência maluca e a decisão gira em torno dela. Por exemplo, você acha que a população da Turquia é maior ou menor que 35 milhões? Eu não tenho a mínima ideia de quanto é que é a população da Turquia, mas se eu fizer essa pergunta, a sua resposta será algo em torno de 35 milhões. E olha que os vendedores já sabem disso, hein? E usam isso há anos. O viés do status quo
ou da aversão à perda. É aquilo que faz com que nós apeguemos aquilo que nós já temos. Poucos são aqueles que se arriscam a propor um projeto, algo que possa prejudicar a sua reputação. Conclusão, a inovação não é natural. Por isso ela é tão rara. Por isso são poucos os que tentam inovar, porque eles estão pregnados com a aversão à perda. Me lembra o fato, por exemplo, do Salman Khan, aquele que fez a Khan Academy, que largou seu emprego para investir nesse projeto. E a sua mulher lhe deu o prazo de 1 ano. Em 1 ano, você tem que ganhar dinheiro com isso, ou então você tem que procurar emprego sério. E o viés do sobrevivente? Se eu sobrevivi, é porque eu sou especial. A teoria do design inteligente explora isso demais. E isso está impregnado na nossa sociedade. A gente está cansado de observar as reportagens, os programas jornalísticos contando os causos das pessoas que sobreviveram. Esquecem-se que o cemitério está cheio de pessoas especiais. É a famosa busca pelo the right stuff, ou a fórmula do sucesso. E o da mente descontínua, que faz com que nós, seres humanos, sejamos incapazes de capturar processos de longa duração ou de curtíssima duração. É perceber que as mudanças que ocorrem em um contínuo. O mundo é contínuo. Nós discretizamos a realidade para fazer sentido para a gente. Vejam esse exemplo que pode ser encontrado no site Vimeo, em que o Anthony Semiello mostra em um vídeo onde você pode observar uma criança envelhecendo até a idade adulta, e você pode observar nesse vídeo as mudanças são imperceptíveis. Quando eu discretizo as mudanças, é fácil perceber, mas na hora em que você vê ela num contínuo, você não consegue perceber. Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. Conclusão, temos que domar o nosso sistema 1. Não deixar que eles nos atrapalhem com análises superficiais. Porém, não vamos tentar viver sem ele, porque seria impossível. Seríamos aqui o que o Damasio disse, os tolos racionais. Nas palavras de Kahneman, nossa convicção reconfortante de que o mundo faz sentido repousa sobre um fundamento seguro. A nossa capacidade quase ilimitada de ignorar nossa ignorância. Não confie em ninguém, incluindo você mesmo, para lhe dizer o quanto você deve confiar em seu julgamento. Conclusão? Precisamos das ciências para dominar o nosso impulso por soluções fáceis. Essas regrinhas são essenciais. É a metodologia, essa é a riqueza. Então, por que fazemos ciência? Porque gostamos dos resultados. Essa é a nossa motivação. É a antecipação dos resultados. Gostaria só de terminar e dizer que todos essas referências e links estarão na descrição do vídeo logo abaixo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.